Olá, amigos do Sul 21. Está começando agora o De Quinta, o programa de debates da Colmeia, a rede de podcasts do Sul 21. Eu sou Luiz Eduardo Gomes. No programa desta quinta, 24 de outubro, vamos abordar o cenário político da América do Sul. Entre eleições em países como Argentina, Uruguai e Bolívia e protestos no Chile e no Equador, o continente vive neste segundo semestre de 2019 seu período mais turbulento no ano. Conosco, no primeiro bloco do programa, está o professor Rodrigo Stumpf Gonzalez, do programa de pós-graduação de Ciência Política da URGS. Bem-vindo, professor. Bem-vindo, obrigado. Professor, é possível traçar uma relação entre o que acontece nos diferentes países da América Latina nesse momento? Eu lembro de uma fala do então presidente Lula, ali mais ou menos por 2009, quando ele comentava a crise emergente nos mercados de capitais nos Estados Unidos e na Europa, e ele fazia uma piada dizendo que lá nos Estados Unidos e na Europa a crise tinha sido um tsunami e aqui tinha sido uma marolinha, como se nós não tivéssemos sido atingidos. A questão é que a marolinha se transformou num tsunami no nosso continente. Então, a crise internacional também afetou os mercados locais e cada país, ao seu tempo, começou a ter problemas de desemprego, de aumento da desigualdade, e isso vem afetando o crescimento de protestos, a desconfiança da população com seus governos, e conforme vão se aproximando ou processos eleitorais ou algum momento de crise mais aguda, como é o caso no Chile agora por conta da questão da tentativa de aumento da passagem do transporte coletivo, às vezes emergem movimentos mais radicais de protesto em relação à situação dos países. Professor, a gente tem, digamos assim, essa crise, essas mudanças políticas, elas afetam tanto governos de direita como de esquerda, né? A gente teve primeiro uma reação, digamos assim, de retirada, né, do poder de alguns governos que tinham daquele período histórico, né, de governos de esquerda, né, na América Latina, né, governos, enfim, tivemos a saída do poder no Brasil, na Argentina, no Paraguai, né, enfim, em outros países, no próprio Chile, né? E agora a gente vê que também governos de direita fracassaram de forma retumbante, né, em apresentar uma solução, né, para os problemas que se viu nessa primeira, ou melhor, para a insatisfação que se viu nessa segunda década do século, né, na Argentina e no Chile, né. O que eu te pergunto nesse sentido, né, ela é mais do que uma crise de políticas, ela é uma crise sistêmica nesse momento? Na verdade, digamos, sempre quem é punido é o governo do momento, ou seja, assim como no Brasil o descontentamento em 2013 e 2014 foi contra o governo da Dilma, ou em algum momento a aliança da Bachelet perdeu no Chile, a Cristina Kirchner perdeu na Argentina por conta do descontentamento da situação econômica, muitas vezes os governantes que entram prometem soluções mágicas que não existem. A crise, nesse sentido, é muito mais ampla do que simplesmente a situação de um determinado governo, porque ela envolve uma questão de modelo de desenvolvimento. Nos últimos anos, particularmente na última década e meia, a maior parte dos países do continente apostou num modelo centrado na exportação de commodities. Esse é o caso do Chile, esse é em grande parte o caso da Argentina, esse é o caso do Brasil, esse é o caso da Bolívia, esse é o caso do Equador, ou seja, países que, diferentemente, cada um com o seu produto, ou seja, a Bolívia exporta gás, o Equador petróleo, o Chile cobre, a Argentina trigo e petróleo, mas com a baixa dos mercados internacionais, com a diminuição do consumo nos países mais ricos, esse modelo começa a fazer água. Quem é que sofre com isso? As camadas mais pobres da população, que são as primeiras a sofrer com o desemprego e as também primeiras a sofrer com as tentativas dos governos de criar um equilíbrio das contas a partir de corte dos gastos públicos. E por isso que geralmente os primeiros protestos vêm das periferias dos setores que aparentemente são mais desorganizados, mas que também os que estão sofrendo mais duramente a crise. Professor, falando agora especificamente, né, do caso mais recente, que tem chamado mais atenção, que é o caso do Chile, né? A gente teve uma onda de protestos muito fortes que se inicia ao longo da semana passada, ali mais precisamente na sexta-feira, né? E inicialmente veio a ideia, veio a notícia, né,
de que era uma reação ao aumento da passagem de metrô, né, que é de alguns centavos, se eu não me engano, de 30 pesos, né, de 800 para 830 pesos, foi o aumento da passagem do metrô de Santiago, né? Mas já na própria sexta-feira e ao longo dos dias seguintes, a gente ele ganhou contornos de realmente de ser um protesto, uma onda de protestos contra o alto custo de vida no país, né? Contra a desigualdade no Chile, que é grande, né? O Chile, ele sempre foi, digamos assim, nesse período mais recente, digamos assim, uma espécie de modelo, né, de democracia estável no continente, teria sido a democracia mais estável no continente, mas é um país que sofre muito com a questão da desigualdade, né? Ele tem uma elite muito rica, né, que se beneficia das políticas liberais, né, e também uma camada empobrecida que sofre muito com a questão de não ter acesso aos serviços públicos, né, de não ter uma previdência pública que suporte, né, na terceira idade, né, a previdência privada que entrou em vigor no governo do Pinochet, hoje está tendo reflexos de aposentados com uma renda muito baixa, né, na aposentadoria, né? Como é que tu tem visto esse cenário chileno, professor? Acho que aí nós temos que separar, no caso do Chile, duas questões. O Chile, provavelmente, do continente, é um dos países que teve a ditadura mais dura, mais radical, mais sangrenta. Só para os ouvintes terem um termo de comparação, provavelmente foram mortas mais pessoas na primeira semana do golpe no Chile do que nos 20 e poucos anos de ditadura no Brasil. Ou seja, o Pinochet matou muita gente e matou muito rápido. Mas o resultado disso, em parte, foi que no processo de redemocratização houve um consenso entre as elites no sentido de criação de um regime relativamente estável do ponto de vista político. Então, há um consenso entre as elites sobre as regras eleitorais e sobre o sistema político que evita que existam, digamos, grupos oportunistas golpistas que tentem aproveitar momentos como esse para desestabilizar o setor político. Por outro lado, o modelo econômico chileno construído durante a ditadura nunca conseguiu ser modificado de forma radical pelos governos seguintes, o que significa que os benefícios dessa estabilidade econômica foram distribuídos muito desigualmente. Tu citaste um desses exemplos, que é o sistema previdenciário, que ao se pensar num modelo que poderia fazer sentido em países desenvolvidos, como é o caso do Reino Unido, que adota um sistema semelhante, que o indivíduo faz uma poupança para se aposentar, em países como o Chile, e seria o caso do Brasil se adotasse esse sistema, as pessoas têm muita dificuldade de ter uma vida laboral regular que possa contribuir ao longo da vida. Qual é o resultado? Hoje no Chile, aposentar-se é quase uma sentença de morte para a pessoa mais pobre, porque significa, se ela não pode trabalhar, ela não pode comer, porque as aposentadorias são muito baixas. E o próprio presidente Piñera reconheceu numa fala ontem que tanto o aumento de passagem como a sua incapacidade de dialogar foi um erro, no sentido de que se pensou que eram apenas uns protestos de rua. Primeiro que o Chile já era um barril de pólvora, no sentido de que essa desigualdade vinha se fazendo sentir, e o governo apresentava como resposta simplesmente mais do mesmo, ou seja, mais corte de recursos, mais equilíbrio fiscal. E, por outro lado, a resposta do Piñera pegou muito mal, ou seja, decretar estado de sítio, botar o exército nas ruas, não é realmente um sinal de querer diálogo, o que fez com que os protestos se radicalizassem. Ou seja, se houvesse num primeiro momento algum tipo de tentativa de negociação e reconhecimento do problema social, talvez não tivesse escalado da forma como se escalou o conflito. Mas ao governo achar que pode calar as ruas botando o exército, a população saiu às ruas para mostrar que a democracia triunfa sobre a força. Professor, deixa eu te perguntar ainda sobre o Chile nessa questão da radicalização, né? As imagens são muito fortes do Chile, né? A questão das estações de metrô, né, que ficaram destruídas, né? E também uma repressão muito forte, né? A gente circulou ontem, a gente publicou inclusive nessa semana no Sul 21, né, uma imagem de um veículo, né, que aparentemente é um veículo policial, descartando um corpo na rua, né, basicamente um corpo que é aparentemente sem vida, né, a gente não tem como apurar se de fato, a gente não está lá no Chile, não tem como apurar se de fato
era um corpo sem vida, né? Mas aparentemente uma vítima fatal da repressão, né? A gente tem tem chamado muita atenção a intensidade, né, desse movimento social e da repressão no Chile, né? Tu acha que isso pode significar alguma ruptura política no Chile, daqui a pouco um retorno ao autoritarismo? A gente vê agora, por exemplo, o Piñera em entrevistas coletivas aparecendo com militares atrás, né, que é uma imagem muito forte também, né? Como é que tu tem visto essa... Tu acha que pode ser uma ruptura dessa estabilidade no Chile? Como é que tu está vendo essa questão? Eu não acredito numa possibilidade de ruptura institucional justamente pelo fato de que não haveria apoio popular a alguma solução desse tipo autoritário de longo prazo. Mas é bom lembrar que no processo de transição chilena, da forma negociada como ocorreu, o Exército foi uma das forças que não teve, digamos, uma ampla revisão do seu passado. Então significa que o exército chileno é um exército que ainda cultua a imagem do Pinochet e ainda vê como positiva a sua intervenção naquele passado. Embora não se possa saber exatamente de quem é a responsabilidade, isso tem que ser apurado, mas só para nós termos um termo de comparação, o Brasil também teve uma onda de protestos de várias semanas, até mesmo meses, entre 2013 e 2014, com alguns feridos, mas uma morte eventual que aconteceu foi muito mais um acidente, no caso de um jornalista no Rio de Janeiro, Sim, um fotógrafo, do que propriamente, digamos, uma medida que foi buscada. Nós vimos também na última semana uma série de protestos na Espanha, na Catalunha, também com protestos violentos, mas sem nenhum morto. No Chile, em 2 dias, havia 15 ou 16 mortos, sendo que pelo menos 6 ou 7 desses foram mortos a tiros. Sim. O que há uma grande probabilidade que existam setores ou das Forças Armadas, dos setores de segurança envolvidos, porque no Chile, diferentemente do Brasil, não há uma circulação de armas entre a população que possa justificar que fosse membros da população que tivessem atirado. Mas isso faz parte um pouco desse legado autoritário chileno, em que as Forças Armadas ainda se veem muito empoderadas. No entanto, o Chile tem um Congresso Nacional estável, com apoio, um maior nível de apoio popular que o que tem aqui, e qualquer tentativa do Piñera no sentido de manter esse estado de sítio por mais tempo pode gerar, na verdade, uma reviravolta e aí colocar em risco o próprio Piñera se ele tentar alguma aventura autoritária. Por isso, nesse sentido, no sentido institucional, eu não acredito numa continuidade no sentido de desestabilização democrática. Claro, isso não significa que no curto prazo vá se resolver o problema da violência, porque aparentemente a única saída que o governo havia encontrado até agora era a repressão, e as Forças Armadas chilenas aparentemente continuam sem uma visão muito clara de quais são os limites no uso da força. Professor, a gente falou das ruas agora, né? Vamos falar um pouquinho das urnas, né? A gente tem nessa semana eleições na Argentina e eleições no Uruguai. Tivemos no final de semana que passou eleições na Bolívia, né? Com uma polêmica vitória, digamos assim, do Evo Morales, né? Mas uma vitória no primeiro turno que vai lhe dar mais um mandato até 2025, né? E começando pela Bolívia, professor, que análise que dá para se fazer dessa quarta eleição de Evo Morales? Eu ainda não garantiria 100% a eleição do Evo Morales, na medida que há uma série de protestos que pode levar, inclusive com a intervenção da OEA, num processo de recontagem, e a margem que foi dada a ele é uma margem muito tênue para se ter certeza que numa recontagem não possa ser levado a um segundo turno. Sim. Mas, de qualquer forma, significa que o Evo Morales, depois de 3 mandatos, agora tentando iniciar um quarto, continua com um grau de popularidade suficiente para ser o candidato mais votado, o que é algo relativamente incomum no nosso continente. Então, digamos, nesse sentido, tenha ele vencido no primeiro turno, ou seja, o principal candidato no segundo turno, significa que o Evo Morales segue sendo um presidente popular. Eu descartaria um pouco o discurso referente à questão de autoritarismo, no sentido que o Evo Morales não forçou a sua vitória. Ele concorreu nas urnas e teve apoio. Então, às vezes dizem, mas não pode ter vários mandatos. É bom lembrar que quem inventou
na América Latina a noção de múltiplos mandatos para os presidentes, que não era algo da nossa tradição, foram os presidentes neoliberais da década de 90. O Menem foi o primeiro a criar a noção de reeleição na Argentina e o Fernando Henrique foi quem propôs a reeleição no Brasil. Então, abriu-se a porta e agora o pessoal se queixa. E é bom lembrar que países como os Estados Unidos, até a década de 40, não tinham limites de mandatos. Ou seja, o Franklin Delano Roosevelt foi eleito 4 vezes presidente. Então, na reeleição não existe em si um elemento de autoritarismo. A questão é saber se as eleições são livres e limpas. Sim. E é isso um pouco que está em discussão agora, nesse momento, na Bolívia. No caso argentino, nós temos uma outra questão, que é um presidente que fez todo um discurso de que iria salvar o país colocando toda a culpa da crise no presidente anterior, ou na presidente anterior, que era a Cristina, e agora se vê envolvido no mesmo padrão de crise, não cumprindo as suas promessas, o que leva provavelmente ao candidato da oposição a vencer e os peronistas voltarem ao governo a partir da próxima semana. E no Uruguai, professor? No Uruguai a gente tem um cenário ainda um pouco aberto, né? A gente teria perspectiva de frente ampla e oposição num embate parelho, né? No caso uruguaio, nós vemos, digamos, de um lado, fazendo a comparação com o caso da Bolívia, um caso em que um grupo político, nesse caso, mesmo com a mudança do candidato, ou seja, a Frente Ampla não manteve sempre o mesmo candidato, mas que conseguiu manter ao longo de diversos mandatos um grau alto de popularidade, ao ponto de seu candidato ser provavelmente o candidato mais votado, mas aí também se nota um pouco, digamos, o cansaço ou o início do surgimento de uma certa desconfiança pelo fato de que a crise também está batendo as portas do Uruguai. A eleição se torna um pouco mais incerta na medida que é provável que o candidato da Frente Ampla seja o mais votado, mas que um candidato da oposição, nesse caso os blancos, depois de muitos anos, o Partido Nacional, possa ser o segundo mais votado e, eventualmente, num cenário de segundo turno, possa gerar uma votação maior do que a Frente Ampla ao somar a si os votos mais à direita. Mas esse é um cenário difícil de se definir, porque necessariamente os votos que vão para os candidatos colorados, que é um partido, digamos, pode ser chamado, digamos, de centro-direita, mas também com algumas alas um pouco mais progressistas, necessariamente não vão convergir para uma aliança de direita. Sim, não é automático, né? Então é essa noção de que tu soma os votos dos partidos contrários à Frente Ampla, isso vai dar vitória à oposição. Não funciona. Por quê? Porque os eleitores têm diferentes motivações para sua escolha e é possível que o candidato da Frente Ampla, que teve um relativo sucesso como prefeito de Montevidéu, embora tenha uma certa ameaça, ainda assim possa ser vitorioso no segundo turno. Mas vai ser uma eleição bastante disputada na medida em que, claro, ainda temos de esperar o primeiro turno, mas na medida em que o cenário atual se confirme e que os dois candidatos mais votados da Frente Ampla e do Partido Nacional passem para um segundo turno. Professor, a gente tem o Chile hoje, ele é a grande referência econômica do nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, né? Em diversas oportunidades ele falou do Chile como modelo, né? Questionado, por exemplo, sobre a questão da previdência privada no Chile, ele diz, bom, os idosos de fato empobreceram, mas eles são pobres no patamar mais alto, né, do que nos outros países da América Latina. E na Argentina, né, a gente tem, digamos assim, o grande xodó liberal do continente era Maurício Macri, né? Quando ele chega ao poder, ele chega com grande festa da imprensa brasileira, né? Dos nossos amigos, digamos assim, da Globo News, celebrando, né, uma mudança econômica e abrir a economia, implementar uma série de medidas que supostamente a Argentina precisava. Implementou, de fato, uma abertura econômica e não teve o resultado que foi esperado, né? Eu te pergunto, professor, que tipo de efeito isso pode produzir no Brasil? Pode produzir algum efeito político no Brasil? Digamos assim, esse fracasso, claro, do Maurício Macri e esses protestos no Chile que estão mostrando o fracasso também das políticas neoliberais no Chile, isso pode impactar o Brasil de alguma forma?
Eu diria que sim, no sentido de que, primeiro, que o Paulo Guedes é um ministro, digamos, completamente compatível com o nosso presidente, na medida que ambos parecem ter o seu pensamento ancorado nos anos 70 e não ter se dado conta que estão no século XXI. A questão da mudança na Argentina e, particularmente, a crise no Chile chamam a atenção para alguns dos problemas dos pressupostos da política econômica que está sendo apresentada pelo atual governo. Por exemplo, a questão de uma reforma da Previdência que criasse um sistema de capitalização como o chileno, que já foi retirado da proposta atual no Congresso, mas que o Paulo Guedes ameaçou recolocar em discussão. Eu diria que esses protestos, mais do que qualquer manifestação dos sindicatos ou de movimentos sociais brasileiros, é uma forma de enterrar essa proposta. Sim. Ou seja, digamos, as pessoas saindo às ruas para queimar supermercados por causa do sistema de previdência não é uma boa propaganda para esse sistema. Então eu acredito que, digamos, o exemplo do entorno vai ter que fazer com que um pouco o discurso do governo seja repensado. O discurso feito pelo Bolsonaro, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, em relação à eleição argentina, quando ele falou qualquer coisa, digamos, de não querer que os argentinos viessem como refugiados venezuelanos ou qualquer bravata do tipo, é muito boa para palanque, mas não serve para política internacional. Sim. Na medida que haja um governo peronista na Argentina e a Argentina é um dos grandes parceiros comerciais brasileiros, o governo necessariamente vai ter que baixar o seu tom e adequar suas políticas aos parceiros existentes. Então, nesse sentido, digamos, um cenário eleitoral em que pelo menos parte do continente volta a ter presidentes com uma visão um pouco mais de esquerda, pode obrigar a temperar um pouco o discurso daqueles países que têm governos mais à direita. Perfeito. Nesse segundo bloco do programa, a gente recebe também a professora Cláudia Wasserman, do Departamento de História da URGS. Professora, a gente conversou agora há pouco, nesse primeiro bloco, com o professor Rodrigo sobre esse cenário latino-americano, né, entre as ruas e as urnas, né, digamos assim. Né, a gente teve eleições, vai ter eleições agora na Argentina e no Uruguai, tivemos eleições na Bolívia, temos protestos massivos de rua no Chile e no Equador, né, também temos questões da Venezuela, questões da Colômbia, né, mas como é que tu tem visto esse cenário? Vou te repetir a pergunta que eu fiz para o professor Rodrigo. Tu vê algum nexo de ligação entre esse cenário desses diversos países da América Latina? Bom, boa tarde. Eu vejo, sim, eu vejo uma ligação nesse cenário, embora, claro, essas conexões não sejam sempre tão evidentes e cronologicamente não aconteçam dentro do mesmo grau de intensidade, mas o que se observa, e que se observa desde o início do século XXI, é que há um protesto embutido nesses países da América Latina, que está premente nesses países da América Latina, que é um protesto que vem desde 1989, desde o Caracaço. O Caracaço inaugurou... Muita gente diz que o que inaugurou essas lutas latino-americanas contra o neoliberalismo foi o neozapatismo em 1994. Mas antes do neozapatismo eclodir ainda, nós tivemos o Caracaço, que foi em 1989, um grande protesto na cidade de Caracas por causa de um aumento também ínfimo nas passagens de ônibus municipais. E isso se espalhou como um rastilho de pólvora por toda a Venezuela, e esses protestos vieram acontecendo em toda a América Latina até a ascensão dos governos de esquerda. Eu não acredito que depois de toda a avalanche desses governos de esquerda que nós tivemos na América Latina no início do século XX,
até mais ou menos o final da segunda, quase da primeira década, né? E depois os fracassos sucessivos, que depois a gente pode explorar um pouquinho por que aconteceram, não acredito que a direita, que reassumiu os seus postos nesses países, vai ter a mesma hegemonia que a esquerda teve no início do século XX, na primeira década do século XX. Por quê? Porque esse período foi um período de grandes conquistas sociais em quase todos os países. Então, esses governos, Rafael Correa no Equador, Lula Dilma no Brasil, Néstor Cristina na Argentina, Bachelet no Chile, enfim, a gente poderia, Evo Morales, a gente poderia citar vários outros. Esses governos, eles fizeram com que as classes populares tivessem muitas conquistas não desprezíveis. Então, é muito difícil que a direita possa conseguir, a partir, né, dessa debacle da esquerda, possa conseguir a mesma hegemonia que a esquerda teve. Quer dizer, o que eu estou dizendo, em outras palavras, é que a América Latina tem protestos de forma constante, sistemática, desde pelo menos a Revolução Mexicana. Vamos falar só da contemporaneidade, para a gente não falar do período anterior, né, do período da própria conquista espanhola. E esses protestos, esse protesto social, ele é sistemático porque a América Latina é um país da pobreza, da desigualdade e da dependência. Professora, pegando o caso específico do Chile, por exemplo, tu vê essa continuidade nesses processos, nessas manifestações que a gente tem visto nos últimos dias? Tu vê essa continuidade ao longo desse protesto contra as políticas neoliberais que tu citaste, que começou com o Caracasso? Tu vê uma continuidade, tu vê alguma semelhança, ou tu vê algo novo? Daqui a pouco tu percebe algo que é diferente com a radicalidade do processo? Como é que tu tem visto esse caso específico, essa evolução social que a gente tem visto no Chile nos últimos dias? Eu acho que o elemento novo aqui é essa desilusão com a política, porque os governos, dois governos, né, da Michelle Bachelet, eles animaram os setores populares, setores médios urbanos, e a crise, a dificuldade desses governos de esquerda de conter a crise, de conter a corrupção, de mudar as formas tradicionais de política, produziram uma desilusão muito forte. E essa desilusão, então, se expressa em movimentos que são de protesto, que são contra medidas neoliberais, contra ajustes e apertos, né, para os setores trabalhadores, mas também se expressam a partir de uma desilusão com a política, e isso é muito grave, né? Nós temos que observar esse elemento novo, que eu acho que encerra uma gravidade muito grande, porque os próximos passos desses governos que são mais populares, né, ou de governantes que são mais populares, vão ser muito mais difíceis a partir de agora, nas eleições. Primeiro porque a direita insiste, né, em combater os eleitos, em não permitir que esses eleitos não respeitar o que emana das urnas, e segundo porque há um descontentamento popular muito forte com a política em geral. Professor, deixa eu pegar esse teu gancho para recolocar o professor Gonzalez na conversa. Professor, tu acha que o que aconteceu no Brasil, depois eu quero repetir essa pergunta para a professora Cláudia, tu acha que aconteceu no Brasil em 2018 já faz parte, enfim, dá para considerar que a eleição do Bolsonaro é um resultado da frustração com a política, né, de certa forma, né? Tu acha que aconteceu no Brasil já se insere também nesse movimento que acontece nos outros países? Eu diria que no caso brasileiro a frustração com a política é bastante anterior, sim, no sentido de que, como a gente discutia anteriormente, países como o Uruguai, como o Chile, como a Argentina,
Tem movimentos de protestos, discussões, mas a política institucional continua sendo feita ainda basicamente com os mesmos blocos de poder, ou seja, a Bachelet no Chile foi presidente, foi derrotada pelo Piñera, voltou a ganhar do Piñera, o Piñera voltou a ganhar da Bachelet, ou seja, os mesmos blocos de uma certa forma organizados, sendo que hoje no Chile, por exemplo, existe uma esquerda organizada na oposição. No Brasil, muito pouco houve uma estrutura institucional organizada. A população brasileira muito mais acreditou em personalidades do que em propostas ou grupos políticos, e a desilusão com essas personalidades, em parte, leva a um fenômeno como o Bolsonaro, no sentido de que, mesmo tendo ficado 14 anos no poder, o PT nunca conseguiu se institucionalizar como uma proposta política, era muito mais um grupo de lideranças, e na ausência da liderança, no caso do Lula, não havia condições eleitorais de vencer. Então, nesse sentido, eu acho que o caso brasileiro é mais complicado de outros países latino-americanos, porque nós nunca conseguimos institucionalizar um sistema de partidos ou mesmo criar uma diferenciação de blocos políticos que fosse muito clara. É bom lembrar, por exemplo, que o próprio governo Lula era um governo que tinha alguns dos mesmos setores de direita que estão hoje no governo Bolsonaro estavam no governo Lula. Então é mais difícil para a população ver as diferenciações de colorações políticas, e nesse sentido, quando há o protesto é um pouco contra todos e não contra um grupo ou uma proposta política em si. Perfeito. Professor, onde é que tu insere o Brasil nesse cenário político contemporâneo da América Latina? Como é que tu insere o Brasil nesse cenário? Acho que o professor Rodrigo tem razão, em parte, que o Brasil não consegue institucionalizar propostas consistentes, mas eu lembro que as disputas entre logo depois da Constituição de 88, as disputas entre o PSDB e o PT colocavam duas propostas ao menos de política econômica para o país, o que não se concretizou no caso dos tantos anos que o PT ficou no poder, porque, de certa forma, o PT mimetizou aquelas políticas econômicas que eram típicas das propostas do PSDB. Não avançou na sua própria proposta. Mas a gente não pode esquecer que o fracasso desse projeto, seja ele um projeto mais calcado nas lideranças ou mais calcado nos partidos políticos, o fracasso não se deve apenas aos erros cometidos por esse partido, que é de centro-esquerda, vamos dizer assim, né? Considerado hoje mais de centro-esquerda do que de esquerda propriamente dito, mas aos seus acertos, ao fato de ter, de fato, propiciado o ingresso de uma população que não estava incluída em políticas sociais, em políticas econômicas, de uma grandeza que a gente não pode avaliar, estando de outro lado da sociedade, né? Então, esses acertos também se voltaram muito contra o PT, porque esses acertos, eu quero dizer, a inclusão dessa população se voltaram muito contra o PT, porque hoje a gente vê no governo Bolsonaro e nas próprias críticas que o Aécio fazia a Dilma, a tentativa de impugnar a eleição, como incomodava a classe política tradicional e aos setores dominantes as conquistas sociais e a inclusão de uma boa parte da população em políticas públicas, afloramento de identidades, com as cotas na universidade, com todo o afloramento, né, dessa diversidade que hoje está sendo contestada.
Professores, eu queria colocar um tema na mesa aqui, mais como, digamos assim, provocação, de certa forma, né? Porque a América Latina ela tem um histórico de influência externa na sua política, né? A gente tem o Plano Condor, que é inegável na influência estrangeira na ascensão das ditaduras da América Latina dos anos 60, 70 e 80, né? Que governaram os países latino-americanos nesse período, né? E sempre, sempre quando acontece alguma estabilidade no continente, se retorna essa sombra que, digamos assim, que paira sobre o continente, né, sobre a América do Sul. E, ao mesmo tempo, por outro lado, né, agora que a gente tem esses movimentos massivos contra políticos de direita, né, como o caso do Equador, do Lenín Moreno, como no caso do Chile, do Sebastián Piñera, que é um praticante de políticas neoliberais, né, agora tem se colocado na mesa de discussão, não, isso é uma orquestração do Foro de São Paulo, né, que o Maduro estaria por trás dessas manifestações, tanto no Equador como no Chile. A provocação que eu quero colocar para vocês é nesse sentido, de que maneira há hoje uma influência real, externa, né, agentes políticos influenciando, vocês percebem que pode existir de fato essa interferência externa, ou são cenários em ebulição local mesmo, são naturezas essencialmente locais. Como é que vocês veem essa questão externa na política latino-americana hoje? Professor Rodrigo. Olha, eu diria que mesmo nos anos 60 e 70, quando existia um discurso de parte das ditaduras de acusar uma intervenção, digamos, do que seria o comunismo internacional, e à época existia a União Soviética e existia uma organização internacional, mesmo na época já era muito frágil a capacidade da intervenção, digamos, de agentes organizados, até porque não havia um grande consenso em relação o próprio relacionamento com a União Soviética nos movimentos de esquerda. Hoje é praticamente uma fábula pensar que um tipo de espaço, que é meramente um espaço de debate como o Foro de São Paulo, fosse capaz de criar algum tipo de organização internacional. Mesmo do outro lado da moeda, como tu citabas, a questão da Operação Condor, a questão das ditaduras de segurança nacional, nos anos 60 e 70 havia, sim, claramente uma política de Estado norte-americana no sentido de favorecer governos militares, com o apoio de agências como a CIA. Hoje, a própria política norte-americana está tão desorganizada que é difícil de conseguir perceber algum tipo de ação organizada das próprias agências internacionais de inteligência para estar de trás de alguns desses governos. O que não significa que não existe algum tipo de interferência internacional, seja em problemas como o caso do Equador ou da Argentina. Um dos atores que desde sempre esteve presente e continua é o FMI. Então, sim, nesse sentido, as agências internacionais de empréstimos, o Banco Mundial, as próprias agências de rating que envolve a negociação de bônus e financiamento dos governos, continua sendo, ou seja, o capitalismo internacional, não como uma agência única, mas como uma instância de interferência, continua interferindo na política interna dos países e na liberdade de decisão econômica dos presidentes. E curiosamente, né, desde que a Dilma saiu do poder, a gente não ouve mais falar no Jornal Nacional do risco Brasil, né? A gente não ouve mais essa variação do risco A, B, AAA, BBB, C, né? Parece que isso não interessa mais, né? Curiosamente, né? Mas, professora Cláudia, como é que tu vê essa questão da interferência internacional, fábula, real? Como é que tu vê essa questão? Eu acho que não se percebe nesse cenário atual e mesmo no cenário pós-ditaduras militares, a não ser a partir de 79, influência do Bill Clinton nas redemocratizações, né, que eram mais palatáveis então para os Estados Unidos, e daí um estímulo a essas redemocratizações, mas depois disso não se observa mesmo essa interferência, essa orquestração internacional em relação à política propriamente dita, né? Ou uma recomendação de que tem que ser democracias, de que as ditaduras, como modelo de contra-insurgência, vão ser mais
vão equilibrar melhor a relação entre os nossos países e os países hegemônicos do capitalismo. Porém, a questão econômica, ela se sobrepôs. Então, como o professor Rodrigo falou, FMI, Banco Mundial e a ameaça de debacle econômico financeiro desses países com a retirada dos financiamentos é que estão mais ou menos regendo esse processo de relacionamento entre, e sempre estiveram presentes, né? A questão econômica sempre esteve presente com a dependência econômica, mas é que estão balizando as relações entre os países da América Latina e os países centrais do capitalismo. Que eu acho que não significa dizer que nem sempre não há tentativas de intervenção, no sentido de que a influência norte-americana hoje sobre o caso da Venezuela é clara, ou seja, no sentido de tentar forçar a derrubada do governo. Um dos dirigentes do Departamento de Estado americano rapidamente quis condenar a eleição do Evo Morales como ilegítima, ou seja, nem sem saber muito o que está acontecendo, mas já sou contra. Sim. Então, não significa que não haja manifestações no sentido da defesa de seus interesses geopolíticos em casos específicos, mas talvez não no mesmo grau de ter agentes de campo tentando forçar o resultado. Há muito mais, digamos, uma tentativa de proteção de interesses e um favorecimento pelo atual governo de governos mais à direita, mas que não chega a ser uma política de Estado. É muito mais uma opinião do presidente de plantão do que uma política de Estado, como foi no passado. Professores, para fechar, o último tópico que eu queria trazer a discussão para vocês, eu queria começar pela professora Cláudia. Tu falaste dessa questão dos fracassos, né, desses governos de esquerda ou de centro-esquerda nessa segunda década do século, né? A partir desse contexto em ebulição que a gente vê hoje na América Latina, o que a senhora acha que pode emergir de novo? Ou é possível emergir algo de novo, algo alternativo na política que possa daqui a pouco criar uma nova onda de esquerda, uma nova onda ou alguma onda diferente nesse cenário latino-americano? Como é que tu vê essa questão? É uma questão de perspectiva, uma cartomante, menos de um historiador. Mas, de qualquer maneira, se a gente observar o cenário, como eu falei, desde a Revolução Mexicana, só para pegar na contemporaneidade, essas ondas elas vêm se sucedendo. O que eu acho, não sei se aparece algo novo ou algo do mesmo, parecido com o que nós tínhamos em termos de governos de esquerda, com os mesmos partidos ou com criação de novas siglas, mas o certo é que o período que se inaugurou com o século XXI, ele aumentou a autoestima, aumentou o poder, aumentou as expectativas de setores que não eram incluídos, que nunca tinham sido incluídos, talvez um pouco de inclusão durante os governos chamados populistas, né? Getúlio, Perón, Lázaro Cárdenas, talvez um pouco nesses governos, mas essa inclusão que se viu no início do século XXI, ela nunca tinha acontecido. Então, a expectativa é muito grande com o que essa esperança dessa população em se manter incluída na política, discutindo, tendo a afirmação das suas identidades respeitadas e direitos civis, políticos e sociais, o que essa população vai demandar. Então, isso é essa expectativa de que essa população demande muito mais do que demandou em épocas anteriores, né? E que isso se transforme numa onda de não vamos recuar nem um metro do que nós já avançamos.
Mas, obviamente, o que nós estamos vendo nesses governos, principalmente no Brasil, que a gente tem mais proximidade, é que há um recuo muito forte dessas políticas sociais. Professor. Eu diria que depois desse período, digamos, de cerca de uma década e meia, em que houve uma certa predominância de governos com discursos de esquerda, nós tivemos um certo esgotamento, não apenas do modelo econômico, mas também um esgotamento da imagem de algumas lideranças políticas. O que significa que, provavelmente, para que haja uma mudança efetiva de cenário, nós vamos precisar aguardar a emergência de uma nova geração de líderes. É bom lembrar que, nos diversos países que nós estamos falando aqui com alguma situação de crise, provavelmente o sobrenome brasileiro mais conhecido seja Odebrecht, porque foi um dos produtos de exportação brasileiro, o nosso modelo, digamos, de relação Estado e empresas, nem sempre muito republicano. Então, isso faz com que também tenha havido uma perda de confiança, não só da população no sistema político, mas também nas lideranças políticas de esquerda. Alguns desses movimentos de protesto são momentos do surgimento de novas lideranças, mas ainda levará algum tempo em que essas novas lideranças possam ser viáveis. Então eu acredito que talvez tenhamos de esperar 10 anos, 15 anos para que uma nova geração possa chegar ao ponto de alcançar o mesmo peso político da geração anterior e, nesse sentido, recriar um padrão, digamos, de política mais extenso, que não seja simplesmente ida e volta, no sentido de que entra um governante mais de direita, não tem sucesso, é substituído por alguém de esquerda e assim sucessivamente, ou seja, não há, digamos, a criação de um padrão latino-americano de governos. Isso talvez tenha que esperar uma nova geração. Muito obrigado, professor Rodrigo Stumpf Gonzalez. Muito obrigado, professora Cláudia Wasserman. O De Quinta desta quinta-feira vai ficando por aqui. Sempre lembrando que o podcast de quinta da Rede Colmeia do Sul 21, ele faz parte da Rede Colmeia do Sul 21 e você pode ouvir o podcast e os outros podcasts da Colmeia no Spotify, no Castbox ou na própria página da Colmeia, né? www.colmeia.sul21.com.br. Um abraço a todos e até o próximo programa.